Meus irmãos, vamos sentar aí perto de mamãe, Juninho. Vamos estudar um pouco sobre as boas obras, né? Faz um tempo que a gente trabalhou sobre essa questão e eu queria que os irmãos, pode pegar aqui, pega aqui, presbítero, os microfones, que os irmãos dissessem para mim o que acreditam que é boas obras. A palavra de Deus diz que o crente ele tem que ter boas obras. Mas o que é isso? Que são as boas obras? O que são as boas obras? Alguém quer? É, sim, é isso mesmo. As boas obras foram criadas por Deus para que a gente andasse nelas. O que seriam elas? Nós precisamos andar em boas obras, porém, o que são? Aquilo que glorifique a Deus, fazer tudo para o propósito de Deus. Tá. É, jejuar, orar, é, dar o dízimo, fazer o bem, ser fiel num casamento, ser justo, não roubar, seriam boas obras? Sim e não. Em algumas circunstâncias, né, irmão? Porque o ateísmo, eles se baseiam muito nas obras que fazem, né? Eles acham que fazendo tudo que é bom, dando aquele necessitado, fazendo isso, ele está conquistando sua salvação. A gente poderia dizer que são obras, mas boas obras, elas são mais profundas que simplesmente a obediência à lei, tá? Pode falar, presidente. Uma coisa que eu estava comentando com o Nossa, ontem a gente vinha conversando no carro e falando a respeito. A fé sem as obras É morta. é morta. E não praticar as obras achando que tem fé. E Aham. sim o contrário. A fé que produz as obras. Uhum. Porque ela gera amor, e esse amor gera esperança, e a esperança de que algo mude no Aham. cotidiano. Jesus fala a respeito disso, né, da fé. A fé Isso. que gera as obras. É. Veja uma pessoa que Jesus Cristo condenou e que tinham obras que é para a gente ficar de queixo caído. Não. Esse daí é um também. Mas veja, esse homem, ele, ele orava a Deus, dava graças a Deus, ele não roubava, ele era justo e ele não era adúltero, ele era fiel à sua esposa, ele jejuava 2 vezes por semana e ele dava o dízimo de todo o seu ganho. Isso não são ordenanças de Deus, não é? Mas Jesus Cristo condenou ele. Jesus Cristo diz assim, ó, digo-vos que aquele não desceu justificado do monte. Mas por que ele não desceu justificado? Ele não estava fazendo tantas obras bonitas? Pode falar, irmão. As boas obras, elas são. E tudo isso aí, agora o importante, maior, é a intenção. Isso. Porque às vezes as pessoas fazem, como uma pessoa pensa que boas obras é dar esmola, é ajudar um outro. Aham. É como se diz, fazendo e deixando uma pontinha para que alguém veja. Né? Aí Isso. isso aí é boas obras quando é
É, É aquela que você faz, boas obras, é aquela que você faz com o coração, que você faz com amor a Deus, buscando isso. realmente mostrar a sua intimidade com Deus. Isso. Fazer sem segundas intenções. Isso. Pode falar, vem, irmão, no microfone. Não, mas isso é importante. É bom sair. Sem divulgar a É. obra que você está fazendo, né? Eu vou ajudar o próximo. Aí vou estar postando na internet. Tira foto aqui, filme. É. É muito feio. Então, é justamente isso. Tem que olhar a intenção. A sua intenção é o quê? Obedecendo à lei de Deus, sendo justo. O que você pretende com isso? Qual é a sua intenção? Aí, meus irmãos, vejam bem, a Confissão de Fé de Westminster, né, no capítulo 16, fala das boas obras, segundo as Escrituras. Aí diz assim: boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. Ponto. Então, não existe outra obra, por mais bela que pareça ser, que seja uma boa obra, ou seja, que esteja relacionada entre o homem e Deus, se não for escrita na Bíblia. Não é? Porque tem gente que começa, olha, e vai colocando mandamentos de homens dentro da igreja. Né? Já houve época que as igrejas evangélicas não permitiam que o crente tivesse televisão em casa. Era uma lei. Não era como se Deus estivesse acrescentando essa. Mulher não pode usar calça, mulher não pode cortar o cabelo, homem não pode andar de bermuda. E quem infringisse isso daí era como se estivesse pecando. Inclusive não pode beber, né, nada alcoólico. Bem, aí entra a questão: será que é a Bíblia que diz isso? Que você não pode tomar uma bebida alcoólica? É a Bíblia que diz isso? Ou é o homem que diz? E se o homem diz, por que ele diz, quando a Bíblia não diz? É para preservar os crentes a não se tornarem alcoólatras ou viciados no álcool. Porque se a intenção for essa, é como se eles dissessem, não, Deus errou ali. Como é que Deus diz que, né, o dom dele é para que o homem coma, beba? Não é? Como é que Jesus Cristo transformou água em vinho no casamento? Como é que Paulo mandou Timóteo tomar um pouco de vinho por causa das enfermidades do estômago dele? Não, peraí, Deus não foi tão prudente aqui. Vamos fazer o seguinte: a gente diz que é pecado, até cheirar, chegar perto é pecado. Não. Se o crente não quer ser fiel, não precisa você incrementar para que ele se mantenha fiel. Se ele não quer ser fiel, ele vai ser infiel. Agora, o que quer ser fiel, ele não vai passar daquilo que Deus permite. Olha, não pode se viciar, nem pode se embriagar. Tá bom, Deus, então eu não faço isso. Pronto, pode falar, irmão. Deixa o irmão falar, depois tu. É porque o vinho, o próprio Jesus bebeu. Porque o que se condena é porque tem gente, tem pessoas que se abrir uma exceção que não pode tomar o primeiro gole. Aí esse se cuide. Justamente. Se tomar o primeiro gole, desanda tudo. Pronto, O principal é não vos embriagueis. Justamente. É pura e simplesmente isso. E não é condenado. Na Bíblia não diz para que Não. não beba, mas também não deixe que beba. Porque se deixar, tem gente que depois do primeiro gole toma. Aí esse daí que precisa se conhecer. Ó, eu não dou nenhum golinho, mas não é pecado não, mas para mim é. Por quê? Porque eu não tenho controle, então eu evito. Então a pessoa se conhece e, em obediência à palavra de Deus, se submete a ela e vence ali, ou evita, ou o que toma também não passe dos limites, tem que ser de acordo com o que a palavra permite. Mas criar coisas, não assista televisão, olhe, não sei o quê, e vai incrementando um monte de costumes, de mandamentos de homens, faz o que isso? Enfraquece o crente, porque o crente começa a focar nessas invenções
desses novos mandamentos e esquece de focar no verdadeiro mandamento da palavra de Deus. Isso no Brasil aconteceu com as igrejas neopentecostais. Aham. A presbiteriana do Brasil nunca inventou essa história de não assistir televisão ao povo. Outra coisa, a Bíblia diz que nem carne nem sangue pertence ao reino de Deus. Aí o apóstolo Paulo diz, aí são doutrinas de demônios dos homens trai. As igrejas neopentecostais no Brasil foi que inventaram essa história de um tempo era pecado e outro tempo não era. Nunca houve, a presbiteriana no Brasil nunca houve esse negócio de esse pecado de televisão, não sei de quê. Isso nunca foi criado dentro da presbiteriana, não. Pode falar, irmão. Eu tenho um exemplozinho disso aqui, porque eu trabalhei numa firma e na sexta-feira geralmente saía assim uma feijoada, uma dobradinha, e eles permitiam um cálicezinho de Cunhaque, essas coisas assim? uma bebidazinha que tem. Aí pronto, era permitido um cálicezinho. Só que alguns que não bebiam, aí tinha os que gostavam do negócio, aí tu pega pra mim, aí De cálicezinho e... quando era mais tarde lá na produção, estava fazendo besteira. Pronto. É isso aí. Permite, agora Não seja malicioso. Não... como não tem limite, é justamente isso aí que acontece. E usa de malícia para se desfazer do mandamento de Deus, né? Aí... E a empresa estava errada porque ele trabalha não se bebe bebida alcoólica. Aham. Ah, sim. Sim. Então, meus irmãos, vejam, boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua palavra santa. O senhor ia falar, presbítero? Pode falar. Uma parte interessante que eu encontrei na Bíblia é que fala que se agradou das obras daquela pessoa. A gente vai encontrar no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, verso do 6, do 5 ao 7, que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Pronto, é isso aí. Deus ordena, agora que ele condena também, mas ele condena o excesso, mas não é só de bebida. Ele condena o excesso de comida também. Qualquer excesso que ultrapassa o que ele ordena, né? Aí veja só, é tudo que ele ordena em sua palavra. Aí não as que, sem autoridade dela, são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou sob qualquer pretexto de boa intenção. Então, aí entra aqui a parábola que eu falei para vocês, né? Vejam aí Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Lucas 18, a partir do 9, diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, né, que era um doutor da lei, era alguém religioso, que seguia às riscas os mandamentos de Deus, e o outro, publicano, que era odiado pelos judeus, porque o publicano era um judeu que trabalhava para Roma. Então, era mais odiado que qualquer outro, mais que o próprio romano, porque era visto como um traidor. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, né, que foi o que a irmã colocou. É para quem? Não, ele quer holofotes. Desta forma ele orava: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, então ele era honesto, injustos, então ele era justo, adúlteros, então ele era fiel à esposa, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana
e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, aceito por Deus, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, irmãos, aqui você pega essa deixa, e você precisa entender o seguinte: toda boa obra é aquela que exalta a quem? A Deus. É aquela que você faz para a glória de Deus. Então, eu vou fazer isso, porque eu quero que meu Deus se agrade. Pronto, justamente, né? 1 Coríntios lá, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí é boa obra. Mas tudo que você fizer, não, eu vou fazer porque o bichinho do irmão está precisando tanto, pronto, é algo bom. Porém, não é uma boa obra. Agora tem outra coisa aí nesse meio, que é quando um irmão é fraco, como Paulo diz na fé, Sim. e alguém aqui tomou um gole de vinho, se escandalizou, você chama ele, vai ver, irmão, nem essa bebida, nem isso aqui, tem mais poder do que o sangue de Cristo. E outra vez, você não se escandaliza. Agora, se ele não aguentar, aí você nunca mais faz na frente dele, porque ele é fraco na fé. O apóstolo Paulo chama, né, o débil e o forte. Então, tenha paciência com o seu irmão fraco. Aí é onde está. Não é porque eu não vou fazer uma coisa que eu sei que não é pecado. Não é pecado. Mas o irmão está se escandalizando, eu vou fazer, eu não estou nem aí. Então você já desprezou o seu irmão. Mas eu estou fazendo para a glória de Deus. Mentira. Se você faz desprezando o seu irmão e dizendo que está dando glória a Deus, é mentira. Porque e João também disse, né, a epístola de João diz lá, como é que você pode dizer que ama a Deus? Você nem está vendo a Deus. Se você não ama seu irmão, a quem vê? Não é? É mais fácil amar a quem vê do que a quem não se vê. Se você não ama seu irmão, não diga que ama a Deus, não. Então é aquilo. Para a glória de Deus então, para a glória de Deus eu quero o bem das pessoas. Não é? Eu vou olhar para as pessoas como que sendo superiores a mim. E não eu sou superior porque eu sou forte e entendo e vejo. Não. É na humildade. Observe, quando você se humilha, você exalta a Deus. Quando você se exalta, você quer, não consegue, mas quer humilhar a Deus. Você quer mostrar que é superior. Você está com a semente lá do início. Tanto do início de Satanás, como do início de Adão e Eva caídos. É essa semente aí do orgulho, de querer ser. Você não é nada. Não é nada. Então, como é que você vai querer ser alguma coisa sem ser nada? Deus permitiria. Se você, de fato, fosse o que você diz ser, aí Deus aceitaria. Porém, você não é. Tudo, para tudo você depende de Deus. O apóstolo Paulo disse que não tinha capacidade nem de pensar alguma coisa, como se partisse dele. Não é? Nem de pensar alguma coisa. Imagina as outras coisas que a gente acha que faz e que é bom por isso e por aquilo. Não, aí isso daí, por mais que você faça coisas admiráveis aos olhos dos homens, para Deus não é útil. Não é? É completamente abominável aos olhos de Deus. Então, nós precisamos ter essa consciência. Para que mesmo eu estou servindo? Para que eu estou indo para a igreja? Eu estou indo para aprender. Errou. Eu estou indo para ter comunhão com meus irmãos. Errou. Eu estou indo para glorificar o meu Deus. Acertou. Mas você glorifica o seu Deus vindo para a igreja, tendo comunhão, aprendendo, ou seja, usufruindo de tudo que o meio de graça concede. Mas o ponto principal é essa, a glória de Deus. Eu estou indo para agradar o meu Deus. Eu quero fazer o meu Deus contente comigo. Então eu vou por Ele, para Ele. Aí a consequência disso também seria ter a comunhão com os irmãos, não olhar como se fosse superior, porque senão mancha a boa obra. Tá? Mas, lembre-se, até fazendo certo, é preciso que você tenha humildade. E
fazer feito o publicano. Ser propício a mim. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Né? Um pecadinho seu mancha todas as obras que você fez de bom, para a glória de Deus. Era. Trabalhava para Roma. É. Justamente. E acabou sendo reprovado. Mas entenda, quando nós fazemos para Deus, nós fazemos de acordo com a palavra dele. Se a palavra dele diz assim, olhe para o seu irmão como que superior a si mesmo, então pronto. Eu estou fazendo para Deus essa obra que eu estou fazendo para a igreja, ok. Mas está com mágoa, está com tristeza, cuidado. Ou está achando que faz melhor do que o outro, cuidado, porque mancha. E, inclusive outros pecados, um pecado de pensamento, manchou tudo que você fez. Aí, qual é a solução então, meus irmãos? Se tudo que eu faço está manchado com o meu pecado, como é que eu posso ter um dia boas obras? Fazendo o que o publicano fez. Tem misericórdia de mim, Senhor. Pega aqui essas obras, né, que estão todas manchadas e purifica-as, aceita-as pelo teu Filho, que é o que o Espírito Santo faz. A Bíblia diz, né, Paulo lá aos Romanos, no capítulo 8, diz que nós não sabemos nem orar como convém. Nem orar a gente sabe, imagina as boas obras. Aí ele diz, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Ou seja, você tem que ter a sua confiança na obra de Cristo, não na sua obra. A sua boa obra só passa a ser boa quando você não confia nela, mas confia na obra de Cristo. Aí Cristo purifica a tua obra e Deus a aceita. Pode falar. É como se o Espírito Santo fosse o intérprete de nós diante de Deus. É verdade. E ele corrige, purifica e conserta. Aí, para a gente terminar lendo a Bíblia, cada um pega um texto aí. O irmão Osmar leu Mateus capítulo 15, versículo 9. Aí, quem tiver com Bíblia aí, né? O irmão Carlos, Isaías 29, 13. A irmã Rosa está com Bíblia aí? Não, né? Altamir lê João, o Evangelho, capítulo 16, o versículo 2. Aí Pesta lê 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. E Jamile lê Colossenses, capítulo 2, do 20 ao 23. Mateus 15, 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceitos, que são preceitos de homens. Isso. E em vão me adoram. O 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Por quê? Eles estavam colocando os mandamentos de Deus justamente com novas regras. Olhe, você precisa lavar as mãos até o cotovelo para purificar suas mãos, batizar suas mãos. E eles começavam a dizer, olhe, não... eles estão comendo com a mão suja, olha, e começaram a acrescentar uma outra coisa. Jesus Cristo, o que suja o homem é o que sai, não o que entra. Mas o contexto aí é justamente isso. Vocês inventaram, acrescentaram coisas à palavra de Deus. Por causa disso, estão me adorando em vão. Pode ler. 13. 13. Porque o Senhor diz: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, em que fui instruído. Está vendo aí? Com os lábios eram palavras bonitas, impressionantes, louvores incríveis. Mas ele tem um ali.
Mas o coração estava longe do Senhor. E por quê? Porque acrescentaram, botaram coisinhas. É como se você quisesse ser mais santo que Deus. Quer corrigir o que Deus colocou em sua palavra, não é? Aí, essa santidade não exigida por Deus é abominável, Deus não aceita. Né? Tem até uma historinha que conta que tinha uma irmã que era tão santa, tão cheia de amor, que ela amava tudo e todos. É certo amar todos? Aí ela orava: Senhor, obrigado pelas pessoas que estão à minha volta. Eu amo fulano, eu amo ciclano, eu amo meus inimigos, eu amo as pessoas que fazem o mal, eu amo o diabo. Senhor, eu amo. Vê, não, a gente só tem que amar o que Deus manda amar. E a gente tem que odiar o que Deus manda odiar. É Pesta? Não, é Altamir, né? Altamir. 16:2 do Evangelho. Eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todos os que vos matar julgará com isso tributo a Deus. Então, fazem perseguições terríveis em nome de Deus. Um deles foi o apóstolo Paulo, não é? Outro foi a história da igreja, onde os crentes eram mortos, usando-se ali em defesa o nome de Deus. Mas, tudo por quê? Porque os homens vão além do que as escrituras ordenam. Pesta. 1 Samuel 15, 22 e 23. Pronto. Por quê? Deus tinha dado uma ordem a Samuel, ou a Saul. Veja só, capítulo 15, do versículo 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. E nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. E aí Saul vai e faz quase tudo. Não fez tudo. Deixou os bois gordos, as ovelhas gordas. E lá vinha ele, brem, o chocalho dos bois batendo. Aí, Juninho gosta dessas horas, de chocalho de boi, né, Juninho? Aí vem lá, aí Samuel vai e diz: o que é isso que você está fazendo? Você está trazendo os bois? O Senhor deu que ordem? Não, mas espera aí, olha, é para sacrificar em holocausto ao Senhor, minha gente. Aí é quando Samuel diz isso aí que vocês ouviram, né? Será que Deus tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Você agora passou a ser rejeitado do Senhor. É perigoso, irmãos. Nós precisamos entender, é o que a Bíblia diz. Ah, não, mas eu queria que fosse mais. Ah, pois, sufoque, mate, oprima o seu querer. Ah, não, eu queria que fosse mais leve. Não vai ser. É do jeito que ele mandou. Inclusive, ele disse isso, né? Senhor, seguir-te-ei para onde tu fores. E olha, as raposas têm covis, os passarinhos ninhos. Eu não tenho.
nem aonde reclinar a cabeça. É verdade que você quer me seguir? Né? Aí o outro, Senhor, me deixa despedir dos meus pais. Quem olha para trás não pode botar a mão no arado. Senhor, deixa sepultar meus pais, deixa os mortos sepultarem os mortos. Tem uma obra a ser feita, vamos lá. Então, é muito duro, então vai embora, como muitos fizeram, né? Jesus Cristo deu o discurso, os apóstolos, Senhor, estão se escandalizando, Jesus Cristo, deixe ir. Toda árvore que meu pai não plantou vai ser arrancada mesmo, deixe ser arrancada. Então, nós precisamos ter essa consciência, é como ele manda, Jamile, Colossenses 2, do 20 e 23, a 23. Está vendo aí? As pessoas continuam sendo perversas, sensuais. Mas aí por trás está a maior perversão. Mas por que isso? Porque eles estão deixando de seguir o que Deus manda para seguir esses incrementos aí que são colocados e fragilizam. Não tem valor algum. Parece até coisa de sabedoria. É mesmo, nossa. Mas se não está na palavra... culto a ídolos do lar e um rigor ascético. Você está sendo rigoroso além do que Deus está pedindo, mas é nada. Não, isso não tem poder nenhum contra a sensualidade. Você vai fracassar. O que tem poder contra a sensualidade, contra o pecado, é o quê? Mas o poder de Deus está onde? Na palavra. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se queremos agradar o nosso Deus, temos que fazer para a glória dele. Eu não vou para a igreja, eu não vou orar, eu não vou... Você está dizendo o seguinte, eu não vou fazer porque eu não quero. Espera aí, você não quer? Então, quando você vai é porque você quer. É porque você quer para você, não é para a glória de Deus. Não, irmãos, vamos ter cuidado. Toda boa obra... ela está voltada na intenção de glorificar a Deus. E ela elimina qualquer coisa que não seja vinda da palavra, ela elimina o que não vem, e ela ainda também faz somente o que a palavra manda, tá certo? Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por mais esse momento. Juninho, nos conduz em oração, ora por nós. Dá o microfone a ele aí, por favor. Ora aí, Juninho. Bota na boca o microfone assim, viu? Pode orar. Pode orar, Juninho. Vai, feito você ora, você já ora. Vai, esqueceu, foi. Ora, Juninho, ora. Não, todo mundo está esperando, nem olhe para o povo, vá, ore. Amém. Muito bem, rapaz. Aí, tá vendo? Ele já enfrentando
tem. É o desafio de Juninho, viu? É grande, ele é corajoso.